Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje nós vamos fazer uma entrevista muito especial. Nosso convidado, ele é um dos pioneiros da sustentabilidade empresarial no Brasil e tem muito que nos ensinar, a compartilhar conhecimento com todos nós. Ricardo Voltolini, muito obrigada pela sua generosidade em estar aqui conosco hoje e eu começo lhe pedindo, por favor, se apresente ao nosso público. Olá, meu nome é Ricardo Voltolini, como você falou, eu sou um dos pioneiros na discussão da responsabilidade social empresarial, depois sustentabilidade e agora ESG. Quando a gente fala em pioneiro é bom deixar muito claro, eu estou falando do ano de 1998, quando de fato eu começo a atuar com o tema responsabilidade social. Até então, até o nascimento do Instituto Ethos, este tema nem era um tema, né? Ele foi pautado a partir do nascimento do Instituto Ethos. Então é importante dizer isso. Antes disso, eu tive uma carreira de 10 anos, uma década, em gestão de terceiro setor. Então, minha experiência é uma experiência de um pensador no tema, mas, acima de tudo, alguém que atende organizações e empresas ao longo desses 25 anos de atuação. Ricardo, por que as premissas em ESG se tornaram tão importantes e tão faladas no nosso momento atual? As premissas de ESG, quando a gente fala das questões ambientais, sociais e de governança, como elementos constitutivos do valor de uma empresa, esta é uma discussão que nasce ali, ou ela ganha força no final do século passado, com a ascensão da discussão de responsabilidade social e empresarial, no mundo e aqui no Brasil também, né? O ESG como conceito, ele é de 2004, então ele nasce de uma provocação feita pelo então secretário-geral da ONU, que propõe aos investidores um olhar mais cuidadoso e atento na hora de colocar dinheiro em empresas, para empresas que cuidam bem dos seus desafios ambientais, sociais e de governança. Sempre é bom dizer, lá quando a gente discutia aqui no Brasil, nos anos 90, terceiro setor, e quando a gente começou a falar em investimento social privado, a ênfase era no S do social. Com o tempo, o E do ambiental foi ganhando também força, porque foi sendo cada vez mais demandado pelas sociedades. E nos anos 90, também anos 2000, a gente tem uma onda no mundo de problemas relacionados a fraudes contábeis e questões de transparência que fazem com que a questão de governança, que tem a ver com ética e transparência, venham a somar a estes dois elementos que já eram fortes. Mas veja, 2004, nascimento da ideia do ESG, e ele só ganha notoriedade, ascensão, tração em 2020, quando ele passa de novo a ser discutido, e aí ele deixa de ser uma conversa de um círculo restrito de investidores e atores do mercado financeiro e passa a ser um filtro de valorização de negócios, um elemento importante na hora de avaliar se o negócio tem valor ou não. Então, acho que essa é a boa novidade que ele traz, e esta boa novidade vem com a evolução da sociedade para a importância dos temas sociais, ambientais e de governança na hora de avaliar uma empresa. Isso vale tanto para os investidores que colocam dinheiro nas empresas, dinheiro de private equity, que a gente chama, como também para nós, consumidores, na hora de escolher um produto e serviço em que a gente pode também premiar empresas que são mais cuidadosas em relação às questões de E, de S e de G. Ricardo, pode-se dizer, a partir da sua fala, então, que os resultados em ESG publicados, né, há mais tempo nos relatórios de grandes empresas, de grandes organizações, neste momento estão ganhando mais espaço nos relatórios ou no dia a dia das organizações de todos os tamanhos?
É verdade, os relatórios estão ganhando mais espaço, os chamados relatórios de sustentabilidade. A gente está no momento agora de definição de padrão e os padrões globais estão ficando cada vez mais ajustados, né? A maneira de relatar na Europa, com a maneira de relatar nos Estados Unidos, com o Brasil, elas estão ficando mais próximas. Mas é sempre bom dizer, eu gosto de destacar, que o relatório é, na verdade, a etapa final, né? E aqui talvez valha a pena já fazer uma primeira definição importante para aqueles que estão nos ouvindo, que é sobre a diferença de sustentabilidade para ESG. Eu começo dizendo que é possível a uma empresa ser sustentável, mas não ser ESG, mas não é possível a uma empresa ser ESG sem ser sustentável. Eu defino uma metáfora muito simples. Sustentabilidade é a lição de casa. É como a empresa, lá no dia a dia dela, está fazendo para endereçar bem, criar planos de ação para os seus desafios ambientais, sociais e de governança. O ESG é a prova final do mercado. É quando algum rating do mercado reconhece esses esforços a partir das evidências que a empresa cria e que ela relata, e, ao reconhecer esses esforços, diz esta empresa é mais ou menos ESG. Então, é importante sempre deixar claro, da porta para dentro, né, e aí, claro, contando com toda a cadeia de valor do negócio, estamos falando de sustentabilidade, né? Endereçar os desafios sociais, ambientais e de governança, ter planos de ação, ter metas, ter métricas. Esse é um esforço de cada empresa. Quando ela quer ser reconhecida pelo mercado como ESG, aí ela apresenta estes dados e ela vai passar na prova, digamos assim, a partir de como ela criou essas evidências. Eu digo isso porque muitas vezes as empresas querem começar pelo relatório de sustentabilidade. Isso é muito engraçado, chega a ser um pouco trágico em alguns momentos, quando você tem que dizer para uma empresa que ainda nem construiu a sua estratégia, que ainda nem identificou os seus grandes temas de sustentabilidade, que são chamados temas materiais, aqueles que realmente impactam o negócio ou são impactados pelo negócio, e resolve começar fazendo relatório. Qual o problema disso? O problema é que ela não tem o que relatar. E quando ela não tem o que relatar, o documento, o relatório, passa a ser um documento vazio de sentido e vazio de conteúdos. Vazio de sentido porque vazio de conteúdos. Então, é sempre importante dizer, relatórios são importantes, sim, eles estão crescendo, e o uso dos relatórios está crescendo na medida em que as empresas têm a necessidade de relatar as suas evoluções nos grandes temas de sustentabilidade que afligem o seu negócio. Então, este é um movimento que a gente tem observado. Mas tão importante quanto o movimento de relatar, também é observável, e isto é um bom sinal, o aumento do interesse de empresas de diferentes portes pela estratégia de ESG. Significa que as empresas estão querendo ser reconhecidas publicamente pelos agentes de mercado como empresas mais sustentáveis. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar contigo agora, sobre essa liderança engajada. Qual é a importância, qual é o papel desse líder que sabe da necessidade até da agenda ESG no dia a dia da empresa dele? Bom, aí você toca num aspecto que é o produto da minha pesquisa mais perene. Há 15 anos eu pesquiso como líderes sustentáveis agem, pensam, tomam decisões e em que valores acreditam. Depois de 25 anos atuando neste mercado, mais de 350 empresas atendidas na consultoria Ideia Sustentável, quase 2.000 palestras e workshops, 11 livros escritos, 800 CEOs entrevistados, eu cheguei a uma conclusão muito importante para a minha carreira e uma conclusão muito importante para o mercado de ESG. Não existe empresa sustentável sem liderança sustentável.
Não existe liderança sustentável sem uma cultura orientada por valores. E não existe uma cultura orientada por valores sem um cuidado com o ser humano, sem um foco no desenvolvimento de pessoas. Portanto, empresas que são geridas por líderes que têm as características do líder sustentável costumam avançar mais rapidamente na realização da sua estratégia de ESG. E o contrário é verdadeiro. Quando não há esta liderança, também os caminhos são mais tortuosos para chegar ao desenho final, à execução dos planos de ação de uma estratégia. Para definir uma liderança sustentável de modo simples e rápido, porque esse é um tema de longo estudo, eu diria que esses líderes têm os mesmíssimos conhecimentos de um líder convencional, portanto, ele precisa entender de todos os temas relevantes para um negócio, de um modo geral, macroeconomia, microeconomia, marketing, logística, estoque, operações, né? Mas também precisa ter um conjunto de atitudes, que seriam os comportamentos atitudinais. Se a gente for pegar aquela velha definição de recursos humanos para competência, competência se define pela sigla CHA, ou CHA, como a gente conhece, que é competência mais habilidades, mais atitudes. A esta liderança sustentável a qual eu me refiro e que é vista hoje pelo Fórum Econômico Mundial como absolutamente necessária para acelerar a transição de empresas de economia altamente intensivas em carbono para empresas de baixo carbono, este líder tem 4 grandes competências atitudinais. A primeira delas é um líder cuidador, um líder orientado para as pessoas, um líder dialógico, um líder que pratica a escuta ativa e afetiva, um líder preocupado realmente com o outro e com o bem-estar do outro. É um oposto daquele líder que a gente conheceu, do manda quem faz, obedece quem tem juízo, o líder que dá ordens, é o oposto exato. A segunda grande competência atitudinal é a da inclusão, são líderes mais inclusivos, líderes que gostam de aprender com a experiência do outro, líderes que gostam da diferença e que escolhem pessoas diversas para a sua equipe, porque enxerga na diversidade uma riqueza de ideias, de pensamentos, de olhares, que vai acabar melhorando o negócio. São líderes antirracistas, não só não racistas, mas antirracistas. São líderes preocupados com as minorias, líderes mais atentos, líderes mais humildes, que aprendem com a experiência do outro. A terceira competência atitudinal importante, e aqui é bom destacar porque ela é muito importante, é a da integridade. São líderes mais transparentes, mais éticos, que na hora de tomar decisões levam em conta se essas decisões de negócio não vão prejudicar pessoas e meio ambiente. E se elas prejudicarem, deixam de tomar essas decisões. São líderes mais justos, mais altruístas, mais humanizados, líderes mais preocupados com os impactos que o negócio vai gerar. São líderes que praticam o chamado walk the talk. É aquele líder que o discurso e a prática andam juntos. E a quarta e última competência, não menos importante, é a ecocêntrica, que é a oposição à egocêntrica. São líderes muito mais preocupados em construir empresas melhores para o mundo, em ter negócios que contribuam com impacto positivo, em gerar confiança em todas as partes interessadas. Estas 4 competências definem um líder sustentável. E este líder é considerado hoje fundamental para fazer a transição mais rápida para empresas mais sustentáveis ou melhores em ESG. Isso me faz pensar se o mercado como um todo ele está preparado para receber e para ter pessoas que têm essas 4 competências e tem espaço para que elas possam colocar isso em ação.
É uma boa pergunta essa sua. Eu diria que a gente começa agora a valorizar essas competências atitudinais. Durante muitos anos, a contratação de um executivo para uma empresa levava em conta apenas o seu perfil de competências técnicas, a sua experiência, o seu currículo, né? Agora, eu sinto, até porque já há movimentos em grandes escolas de negócio do mundo, movimentos no Fórum Econômico Mundial, já há discussões importantes nos movimentos tipo capitalismo consciente, sistema B, humanizadas, que é fundamental líderes serem mais do que terem conhecimento. Então, o ser começa a ganhar muita relevância. Os valores de um indivíduo começam a ser realmente valorizados na hora de uma empresa contratar. Por quê? Porque a empresa está buscando indivíduos que tenham valores que se afinem com os seus. Ela está buscando contratar pessoas inclusivas, ecocêntricas, íntegras, cuidadoras, porque ela sabe que este tipo de profissional, além das competências técnicas, né, além dos saberes cognitivos acumulados ao longo de uma vida, de uma experiência profissional, são pessoas que são de verdade, são pessoas que olham nos olhos, são pessoas justas nas decisões, são pessoas que olham para que as suas decisões sejam cada vez mais equânimes, equilibradas, né, inclusivas. Então, eu sinto que, embora isso ainda não seja a regra, e é bom a gente frisar, né, ainda você não verá como regra empresas de headhunter ou empresas contratando pessoas a partir de um perfil de competências atitudinais ou soft skills, né, como queira. Mas eu acho que isso vai ganhar força, está ganhando força e vai ganhar força. A gente já tem no Brasil hoje a discussão, por exemplo, das competências interiores, os chamados Inner Development Goals, uma ferramenta criada pelos suecos, no âmbito da Agenda 2030, que significa desenvolver competências interiores, então valores, atitudes, comportamentos, que ajudem esse líder a tomar as melhores decisões segundo aquilo que são os compromissos hoje da Agenda 2030 do Pacto Global da Organização das Nações Unidas. Então, é fundamental entender o seguinte: vai haver uma expansão da tecnologia da informação, da inteligência artificial, né, da automação dos processos, mas eu tenho uma convicção muito grande de que no centro o futuro ainda será dos humanos. Eu acho que a pandemia trouxe isso de maneira muito radical, né? O humano tem que estar no foco, e eu acho que se a gente quer líderes cada vez mais sintonizados com os desafios de sustentabilidade do planeta, eles precisam ser líderes que acreditem profundamente, e não líderes que façam por conveniência, por constrangimento, ou apenas porque o mercado pede, mas líderes que façam por julgar que, ao tomar decisões orientadas por valores, estão tomando as melhores decisões para indivíduos, para meio ambiente e para os negócios. Até porque, te ouvindo falar, na Agenda ESG, muito se fala de comitês e programas de diversidade e inclusão, de cadeias de valor, né, tratadas, lideradas com humanidade, o cuidado com o meio ambiente para que a gente possa mitigar aí as mudanças climáticas, e te ouvindo falar, realmente não tem como atuar sem que você não tenha valores próprios, intrínsecos em si, e que também faça a promoção com a sua equipe. Então, uma coisa tem que casar com a outra, né? Tem que dar o chamado match, porque senão não vai para frente, né? Tende a morrer na praia, né? Eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre como que as empresas elas inserem esses valores no seu dia a dia, ou seja, por programas pragmáticos ou só do tratamento com o outro, mas eu queria tangibilizar um pouquinho mais essa sua fala, por favor. Sim. Eu acho que é importante, assim, vou pegar a minha experiência profissional, como eu te falei, de já ter construído estratégias de sustentabilidade, ESG,
em mais de 300 empresas, né? Então, já é uma experiência de 25 anos. Quando eu olho para ela retrospectivamente e com um olhar mais agudo no sentido de identificar quais foram as empresas que conseguiram evoluir mais rapidamente, né? Fazendo com que aquele tema entrasse mais rapidamente na cultura do seu negócio, eu vou identificar alguns elementos. O primeiro, uma liderança ou lideranças no nível de C-level, né? Muito identificadas com essas características da liderança sustentável que eu acabei de mencionar, né? Então, esse é um primeiro fator. O segundo fator importante são empresas que investem na construção de uma cultura orientada por valores. A cultura é aquele conjunto de procedimentos, práticas, atitudes e valores que existe em toda a empresa e que são considerados uma espécie de norma de conduta para os seus colaboradores, né? Empresas que têm a sustentabilidade na cultura, que constroem a sua cultura em cima de valores, tendem a ter mais sucesso na implantação de práticas de ESG, porque os seus colaboradores percebem, compreendem e valorizam aquilo e participam muito ativamente do dia a dia dessas ações, se envolvem mais, se engajam mais, porque enxergam que aquilo não é só um mero discurso. Então, esses dois elementos são elementos fundamentais. Um terceiro elemento que faz muita diferença é uma estratégia clara, com objetivos claros, temas claros, objetivos claros, metas, métricas e monitoramento. Então, sem uma estratégia clara, fica muito difícil você saber quais são os temas mais relevantes e impactantes para o seu negócio e depositar nesses temas os recursos humanos, financeiros e operacionais necessários para fazer a mudança nas empresas. Esse trio, liderança, cultura orientada por valores e estratégia clara, eu diria que é um trio que define muito o sucesso da implantação. Mas há empresas e empresas com estilos diferentes. Eu conheço empresas muito pragmáticas que fizeram uma transição rápida e inconsistente, e ao longo do caminho, os resultados foram trazendo aos colaboradores a certeza de que aquilo era para valer. E a empresa foi colocando na sua comunicação que aquilo eram valores importantes e valores humanos importantes com os quais ela queria, daqui por diante, ser percebida e conhecida pelas suas partes interessadas. Há empresas menos pragmáticas e mais orientadas por valores que, às vezes, se perdem por não terem uma estratégia clara. Então, a justa medida é um equilíbrio, mas eu percebo que quando a empresa é excessivamente pragmática, né, ela olha para os desafios de ESG com um olhar de conveniência, porque o mercado cobra, porque tem que fazer, porque o investidor está de olho, porque isso gera um valor a mais para o negócio. Quando este olhar é exclusivamente focado apenas no procedimento, né, no aspecto mais tecnocrático, eu acho que os colaboradores sentem menos a política, a estratégia e participam menos. E aí, é claro, essa empresa perde, na verdade, um poder de participação, de engajamento, que é fundamental para fazer as estratégias funcionarem. Então, assim, você tem empresas de todo tipo, de todo estilo, mas eu acho que essas três condições, estratégia, cultura e liderança, têm um peso muito grande no que a gente poderia definir como sucesso. Está cheio de empresas onde eu vou fazer uma palestra, um treinamento, uma mentoria, que são altamente bem ranqueadas em ratings importantes, em que você não consegue, na empresa, respirar sustentabilidade, você não consegue enxergar nas atitudes, nas interações do dia a dia esses princípios. Quando não, acontece questões contraditórias, e aqui eu vou dar um exemplo para materializar o que eu quero dizer. Há 15 dias, numa mesma semana,
eu tive um retorno muito triste de 3 diretoras mulheres, diretoras superintendente de sustentabilidade em empresas ESG, né? Qual foi o retorno dessas 3? Por uma coincidência trágica, as 3 foram demitidas numa mesma semana ao retornarem das suas licenças maternidade. Qual o sentimento que essa pessoa tem quando um fato deste acontece? Né? Tudo aquilo que ela ouviu, tudo aquilo que ela, como diretora, como líder, capitaneou em termos de diversidade e inclusão, de valorização das questões de gênero, de políticas inclusivas, cai por terra numa atitude que é uma atitude extremamente, para dizer o mínimo, extremamente antipática, né? Então, veja, essas atitudes que contradizem uma política, uma estratégia, elas são o cancelamento da ideia do walk the talk, né? Então, elas desprestigiam o walk the talk, que é uma base para que os colaboradores sigam entusiasmados e envolvidos nas estratégias de ESG das empresas. Antes da a gente ir mais para o lado mais palpável, mais do dia a dia do ESG, eu queria te perguntar, a gente está falando de líderes de empresas, mas a gente pode colocar também nesse lugar líderes da administração pública e líderes das organizações da sociedade civil? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente está falando, na verdade, de como a gente só está discutindo hoje empresas mais sustentáveis, ESG, liderança sustentável, porque nós estamos num tempo em que as sociedades demandam das organizações um novo jeito de atuar. Nesse novo jeito de atuar, espera-se que as organizações sejam respeitosas em relação a pessoas e meio ambiente, espera-se que elas sejam éticas, transparentes e íntegras e que tomem decisões melhores para as suas partes interessadas, para o mundo, né? A base da proposição de valor do Sistema B é construir empresas melhores para o mundo e não empresas melhores do mundo. Então, esta nova demanda, ela não vale só para empresas privadas. Embora sobre empresas privadas, principalmente aquelas com as quais a gente se relaciona comprando produtos, vai haver um filtro mais rigoroso, uma cobrança maior. Mas veja, me perguntam muito se ESG seria um tema da administração pública. Eu diria que não, porque ESG é um tema de mercado, né? Então, um tema de investidores, de mercado, de acionistas, e tem uma lógica privada muito clara. Mas o tema sustentabilidade, que dá a base para a gente discutir ESG, este é um tema importante de qualquer organização, vale para os governos, né? O federal, os estaduais, os municipais, e vale também, por que não, para as organizações do terceiro setor. Porque, veja, a rigor, todos fazem gestão de recursos, todos têm uma missão, e na ponta dessa missão há uma preocupação de atender bem pessoas, um determinado grupo de pessoas. No caso dos governos, os cidadãos do país, do estado e do município, e no caso das organizações de terceiro setor, os públicos para os quais elas destinam serviços, né? E os públicos com os quais elas interagem para poder obter recursos que possibilitam elas atenderem estes públicos, normalmente públicos com necessidades específicas. Se eu for olhar para esta realidade, eu posso aplicar a mesma lógica. Quando eu faço a doação para uma organização de terceiro setor, eu espero que essa organização seja ética, transparente e íntegra, e seja respeitosa em relação a todas as pessoas com as quais ela lida e ao planeta. Então, não adianta uma organização ser muito legal, fazer um atendimento belíssimo a determinada população de baixa renda, mas ela, por exemplo, desviar dinheiro, né? Ela não está sendo íntegra e a gente não quer isso mais de organizações. Isso vale também para os governos, e governos têm uma relação ali muito
muito obscura, uma zona cinzenta de relacionamento com empresas, né? Então, o que nós esperamos? Esperamos que os governos ajam com ética, transparência, integridade, respeito ao outro e respeito ao meio ambiente. A gente também não quer governos que deixem de atuar com leis, com incentivos fiscais que beneficiem a questão ambiental ou que proporcionem uma melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, os mesmos valores que são importantes para uma liderança sustentável numa empresa são também relevantes para uma liderança pública e uma liderança pública no sentido da administração pública e uma liderança de uma organização de terceiro setor. E todos esses líderes precisam ser cobrados para que entreguem os seus serviços considerando esses aspectos importantes. Todos nós estamos cansados já e não aceitamos a ideia do lucro que vem em prejuízo de pessoas e do meio ambiente. Isso não é mais uma ideia bem aceita, né? Nós não aceitamos a ideia da corrupção, né? Porque a corrupção é um dinheiro desviado que deveria estar sendo investido em questões que melhoram a qualidade de vida das pessoas. A gente não espera mais, por exemplo, que os governos estejam de braços cruzados, esperando alguma mágica, e não estejam investindo na adaptação às mudanças climáticas que estão batendo a porta, né? E que já estão prejudicando cidades no Brasil, né? Já estão destruindo cidades, já estão comprometendo a qualidade de vida de pessoas. Eu acho que o mesmo raciocínio, a mesma lógica, vale para líderes e organizações do primeiro, do segundo e do terceiro setor. E ainda pegando um gancho para o terceiro setor, você acredita que as organizações elas podem ser uma ferramenta ou auxiliar as empresas na questão social das premissas em ESG? Podem, não só na questão social, mas nas questões ambientais e nas questões de governança. Sem dúvida, podem. A gente tem várias organizações do terceiro setor hoje atuando no sentido de veicular informações que conferem transparência a contas públicas, por exemplo, né? Uma maneira de você atuar no G do ESG, como tem várias organizações de terceiro setor trabalhando com gestão da água, gestão de reciclagem, biodiversidade, serviços da natureza, gestão de energia. É possível, é viável e, eu diria, é desejável, porque as organizações de terceiro setor, quando muito especializadas, trazem o frescor de um outro olhar, e a gente está no momento de construção de realidades melhores, de transformações importantes, que só será possível com olhares diversos colocados na mesma direção. Então, do mesmo modo que uma empresa contrata uma startup que tem uma solução para gerenciar o reuso da água da sua operação, da sua produção, também eu vejo empresas contratando organizações de terceiro setor que as apoie na construção e realização de uma política de investimento social numa determinada comunidade. Então, é não só viável e possível, mas desejável. Embora haja e haverá sempre, esse é um recado que eu sempre dou às organizações de terceiro setor, muitas resistências, né? Empresas tendem a duvidar da capacidade gerencial de uma organização de terceiro setor e, por isso, às vezes, preferem fazer sozinhas e diretamente. Haverá muitas dificuldades de natureza financeira, porque essas organizações, na maioria das vezes, não vendem serviços, elas dependem de doações ou investimentos diretos, mas vale muito a pena, porque eu acho que a gente está num momento em que diferentes olhares é que vão nos ajudar a construir uma resposta melhor e mais completa para os nossos desafios socioambientais. E aí nos leva a pensar também que essas premissas em ESG são aplicáveis diretamente também ao terceiro setor, porque tendo uma boa governança, abre-se, né, mais o campo, abre-se o leque de possibilidades para essas parcerias de ganha-ganha, né, para todos os lados.
Ricardo, eu queria saber também de você, para aquelas pessoas que estão vendo esse movimento mundial, né, e que ainda pensam, isso não é comigo, o que você poderia dizer para elas? É uma pena que as pessoas pensem assim, mas eu atribuiria isso, recorrendo aqui a um importante filósofo americano chamado Ken Wilber, aos diferentes estágios de consciência da humanidade. Nós temos pessoas hoje em diferentes estágios de consciência. No Brasil, no mundo, todos os lugares. Aqui no Brasil, é muito comum a gente ver, às vezes, pessoas de alta renda pouco preocupadas com as questões ambientais. E a gente vê aquelas pessoas mais simples, com menos escolaridade, ativistas de causas ambientais, né? Então, isso eu quero dizer, isso não tem nada a ver com o nível de escolaridade, que é uma variável que normalmente atribuem, né, aos mais ativistas, e também não a renda, mas tem a ver com o estágio de consciência. Eu vejo muitas pessoas inertes por onde eu ando, mas também, felizmente, eu vejo um movimento crescente de expansão de consciência, no sentido de que os problemas comuns são também meus problemas, né? Aqui também gostaria de recorrer a um outro pensador que foi muito importante na minha formação, Edgar Morin, né, quando ele fala que nós todos somos cidadãos planetários. O planeta é a nossa casa. Estamos todos irmanados nas mesmas alegrias e nas mesmas tristezas. Eu preciso, de algum modo, aqui no Brasil, na Vila Mariana, no dia a dia do meu trabalho, estar de alguma forma solidário ao que está acontecendo naquela disputa entre israelenses e palestinos. Eu preciso estar solidário, como eu preciso estar solidário ao povo ucraniano também, né? Eu preciso estar solidário às pessoas invisíveis do nosso dia a dia, aquelas pessoas que raramente a gente se lembra que elas existem, né? Porque raramente a gente se lembra de dirigir o nosso olhar para elas, né? As pessoas em posições, em funções mais simples. Mas agora a gente tem um tema comum, que é o das mudanças climáticas. Se havia alguma dúvida em relação ao que a ciência vem pregando há 30 anos, a dúvida se acabou, né? A gente já está vivendo os efeitos da intensificação do clima no nosso dia a dia aqui, né? Calor quando é frio, frio quando é calor, muito calor em regiões quentes, muito frio em regiões frias, ventos se transformam em furacões e chuvas em tempestades. Isso tudo já está previsto pelos cientistas e tudo é produto das mudanças climáticas, que tem sim a ver com a ação do homem, né? Basicamente a queima de combustível fóssil. Então, isso já é hoje um assunto que eu diria consenso global, embora ainda haja aqui e ali alguns que acham que essa é uma discussão ideológica. Ela não é, é uma discussão científica. Se a gente considerar que esse é o tema que nos une, e considerar, como diz Morin, que somos todos cidadãos do mesmo planeta e, portanto, irmãos, de um certo modo, nós temos que exigir solidariedade no dia a dia. Nós temos que ser altruístas e solidários, porque estes problemas não dizem respeito só àqueles que estão longe. E uma reação que eu acho que é uma reação, felizmente ela começa a diminuir, é de que eu sou muito pequeno e, portanto, qualquer mudança que eu faça nos meus hábitos de consumo, eu vou contribuir pouco para o quadro de mudanças do clima. Eu acho que esse é um erro de pensamento. Não adianta a gente querer ficar neutro numa discussão que diz respeito ao futuro que queremos para os nossos netos e bisnetos. E, ao que tudo indica, legaremos a eles um planeta pior do que aquele que pegamos. Eticamente, é terrível, será terrível essa sensação de legar aos nossos descendentes um planeta pior, mais quente, com menos recursos naturais, com problemas de produção alimentícia, com tempestades, com catástrofes. É isso que nos espera,
a seguirmos nesta toada. O meu recado no dia a dia é sempre dizer o seguinte: nas minhas palestras eu digo muito isso. Esse é um problema que me diz respeito, ou eu vou esperar que o presidente dos Estados Unidos com o presidente da China resolvam a questão climática? E vou ficar esperando pacientemente, enquanto, obviamente, eles não resolvem, porque esta é uma questão que envolve grandes interesses econômicos, né? Abrir mão da produção baseada em petróleo é abrir mão de interesses econômicos. Isso não vai acontecer, mas eu, indivíduo, posso fazer e posso começar a fazer a mudança no meu dia a dia, economizando recursos, evitando desperdício de alimentos, economizando água, economizando energia, né? Preferindo comprar produtos de empresas mais sustentáveis e mais conscientes e punindo aquelas que não são, deixando de comprar produtos. Eu posso fazer muitas coisas. Isso depende da minha vontade, mas eu acho que a minha vontade depende de virar uma chavinha de consciência, que este sim é um problema meu. Recentemente, a revista Time pediu ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, português, que tem a tarefa mais complexa hoje, que é costurar um acordo efetivo de redução de emissões, pediu que ele escrevesse uma carta dirigida à tataraneta dele para ela ler em 2100. É uma carta muito bonita, em que ele diz que ele está muito animado com as jovens lideranças e o que elas têm feito o mundo afora. Que ele está animado em ver que muitas pessoas estão mais preocupadas com o tema, mas ele diz num dado momento: se ao ler esta carta não tivermos feito o suficiente, no ritmo suficiente, isso se deveu em grande parte aos velhos líderes que resistem em fazer a mudança, né? Então acho que é importante. A mudança que a gente quer ver no mundo, ela começa dentro de cada um de nós, e ela começa a partir de um exercício de revisão de consciência. E levando isso para o mercado, a gente pode dizer que os fundamentos em ESG permitem a construção de uma economia global mais inclusiva e mais resiliente também, né? Sem dúvida. Se tem uma coisa boa, né, quando me perguntam, puxa, muita gente vê muito problema no ESG e é muito crítico em relação ao ESG e ressalta muito os problemas, tipo greenwashing, o problema da mentira, o problema da empresa que diz que faz e não faz, e começam a atribuir ao ESG, que nada mais é do que uma sigla que representa um conceito, um poder que o ESG não tem. O ESG é uma ferramenta, né? Como toda ferramenta, o fogo é uma ferramenta, a faca é uma ferramenta. Eu posso usar o fogo para aquecer o meu alimento, preparar o meu alimento, mas posso usar o fogo para destruir a casa de uma pessoa. Eu posso usar a faca para cortar o meu alimento e posso usar a faca para ferir alguém. Então, a ferramenta, ela não é o problema em si, e eu vejo que o ESG traz, no seu conjunto de premissas, um olhar muito importante para a gente construir um mundo melhor. Agora, construir um mundo melhor não é o ESG, a entidade ESG, que fará sozinha. São os líderes de organizações que farão isso acontecer, tomando decisões melhores, né? Então, o ESG em si, ele não vai resolver o problema da fome, da seca, das mudanças do clima. Mas nós, indivíduos que geramos estes problemas, podemos resolver. Depende da vontade que nós tenhamos. O ESG, ele traz uma justificativa, que é uma justificativa ainda boa, porque é uma justificativa econômica para o investimento num mundo melhor, né? Num mundo mais justo, num mundo de baixo carbono, num mundo com melhor distribuição de riqueza, num mundo em que indivíduos sejam respeitados pelas suas diferenças. O ESG traz elementos que nos levam a pensar sobre isso, com uma boa diferença que nunca existiu durante o período da sustentabilidade, que é uma valorização do dono do dinheiro, do investidor,
Então, o investidor está preocupado com isso, porque também, essa expressão não é minha, mas eu gosto de usar, não existe EBITDA, né, sem mundo, não existe EBITDA sem cliente, sem pessoas vivas e saudáveis. Então, antes da gente pensar no negócio, eu acho que a gente tem que pensar no propósito do negócio ou de qualquer negócio, que é servir às pessoas e ao planeta e não prejudicar pessoas e planeta. E aí a lógica do ESG, ela vem bastante fundamentada nessa ideia de que construir empresas melhores para o mundo e melhorar o mundo é bom para os negócios, né? Então, acho que esse é o recado final. É por isso que o ESG acelerou o debate ou a conversa que vínhamos fazendo nas últimas 2 décadas em relação à sustentabilidade, porque ele traz o peso de validação do investidor. Então, pela primeira vez, a lógica do dinheiro, parece, os fluxos de dinheiro no mundo empresarial parecem cada vez mais migrar para empresas melhores e que fazem melhor para as pessoas e para o planeta. Ricardo, estamos caminhando para o final da nossa conversa, da nossa verdadeira aula, né? Que a gente está aprendendo muito contigo aqui. E eu gostaria de finalizar te perguntando, em toda a sua jornada, sua carreira em sustentabilidade, o que você viu e ainda vê que você gostaria que tivesse ocorrido com mais velocidade, para que tivéssemos um planeta melhor? Uau, essa é uma boa pergunta. Nossa, eu vejo tanta coisa. Como eu estou na jornada há pelo menos 25 anos, e como eu tenho esse olhar de quem começou quando tudo ainda era pó, pedra e areia, né? O meu olhar é sempre um olhar, quando eu faço um olhar retrospectivo, né, para ver como evoluímos, quanto evoluímos, eu me entristece ver que temas como diversidade e inclusão ainda enfrentam resistências ligadas aos vieses inconscientes, resistências que estão diminuindo, é verdade, na medida que a gente está fazendo a transição no nível de C-level dos baby boomers pelos millennials, e os millennials já vêm com um chip pró-diversidade e inclusão. Me entristece muito ainda ver como a gente evoluiu pouco na lógica do investimento social privado, no sentido de as empresas perceberem que elas têm responsabilidades para além de gerar lucro para os acionistas, pagar salários e impostos. Empresas podem fazer grandes transformações em comunidades e, às vezes, nem precisa de dinheiro, basta recursos, né, humanos, técnicos, materiais, que acabam ajudando a fazer diferença, né? Eu vejo que questões como, por exemplo, dos direitos humanos na cadeia de valor evoluíram, mas evoluíram menos do que deveria. No início do ano agora, a gente teve aí mais de 100 casos flagrados pelo Ministério do Trabalho, pela Justiça do Trabalho, desculpa, de trabalho semi-escravo ou escravo no Brasil, no século XXI. Quer dizer, inimaginável isso ainda, mas isso ainda acontece, né? Eu lamento também que a gente não tenha evoluiu, mas evoluiu talvez não no ritmo necessário, o conceito de consumo consciente no Brasil. E aí, é claro, faltam normas, faltam regras, faltam políticas públicas também de apoio, mas eu acho que a gente já poderia hoje, um consumidor hoje, já poderia entrar num supermercado e ter um rótulo lá, certificado por uma ABNT, que mostrasse com um simples QR Code quanto aquela empresa investe em ser mais sustentável, o que tem naquele produto, como ele é produzido. Já poderíamos ter isso. Isso é algo que não é tão... Alguns países já têm esses recursos. Mas, de um modo geral, o ritmo ele é muito ditado também pelo aspecto civilizacional, digamos, né? Ou civilizatório, né? Depende de como nos relacionamos
com este tema. E aqui no Brasil a gente ainda, talvez por termos nascido num país muito orientado pela ideia de abundância e não de escassez, a nossa relação com os recursos naturais ainda é abusiva, ainda há muita indiferença àquilo que falta, porque a gente imagina isso não vai faltar, água não vai faltar, energia não vai faltar, o Brasil é rico em tudo isso, daqui a pouco aparece água jorrando, energia, não é bem assim, né? Se a gente tivesse políticas públicas também, sempre que me perguntam qual o papel do governo, acho que o papel do governo é induzir, via políticas públicas e mecanismos de incentivo fiscal, que as empresas produzam de modo mais sustentável, né? A gente está hoje, as renováveis são uma fonte de riqueza para o Brasil, mas a gente demorou para entrar no jogo, né? Mesmo reconhecendo todo o nosso potencial. Então, estou muito feliz também de ver que, ao reconhecer esse potencial, já tem movimentos como o de hidrogênio verde no Ceará, que nem não produziu uma gota de hidrogênio verde e já vendeu toda a produção, né? O que mostra que, se a gente trabalhar direitinho, de modo sério, a gente vai fazer uma virada e vai ser reconhecido mundialmente como o país da sustentabilidade. Mas ainda falta bastante, é verdade. Um passo de cada vez, né? A caminhada é composta de passos, né? Que possamos dar os primeiros passos, então. Ricardo Voltolini, muito obrigada pela sua aula, pela sua presença, pela sua generosidade aqui conosco. Receba de todos nós e de todo o público também aqui que está te acompanhando a gratidão e um abraço no seu coração. Rimou, mas é verdade. Obrigado, foi um prazer estar aqui, bater esse papo com vocês. Espero que essas ideias organizadas sirvam como um bom conteúdo para reflexão de quem for assistir, de quem for ver, tá bom? Um abraço, obrigado pela oportunidade. E eu quero agradecer você também que esteve aí conosco desde o começo dessa verdadeira aula. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua atenção, e eu te vejo na próxima entrevista. Até lá!